estudo médico e obras de arte. Na Câmara dos Deputados, o prejuízo inicial apontado já supera 3 milhões de reais. Só de valor destinado reservados poltronas realizadas na década de 1970, principalmente no Congresso. Diante do climático, Todos vocês conseguem me escutar? Então, olha só, a ideia, então, dessa nossa reunião é o quê? É realizarmos alinhamento em relação ao início do ano letivo. Então, ontem eu tive uma reunião de orientação, né? Eu, juntamente com os demais assessores pedagógicos. Então, eu estou fazendo essa reunião hoje porque eu recebi o material hoje, tá? Pela manhã. Um dos movimentos que nós vamos ter em relação, né, nesse ano, quando eu comparo com o ano anterior, é o seguinte: a gente tem uma reestruturação da Secretaria, né, Estadual de Educação, e com essa reestruturação, então, os processos, a gente vai seguir uma linha única. Tá? Então, antes a gente tinha, olha, o CEPI é assim, o fundamental é assim, o médio é assim. Então, a gente começa trabalhando uma única linha, tá? Então, essa reunião aqui, ela é destinada a todos os coordenadores de todas as escolas, tá? Então, EJA, parcial, integral, militar. Então, todos nós vamos seguir os mesmos procedimentos. O que vai mudar aqui é que as escolas de tempo integral, como eu tenho uma carga horária maior, né? Então, o meu planejamento ele é um pouco mais amplo. E aí, eu vou enviar para as escolas de tempo integral uma pauta complementar específica, tá? E essa pauta complementar específica, ela está bem detalhadinha. E aí, quem tiver dúvida, alguma coisa, tá? Algum gestor, coordenador do tempo integral, pode me procurar, tá? Amanhã cedo. Então, assim, a gente tem hoje esse momento aqui, né, para eu discutirmos essas informações desses próximos dias. E amanhã, então, né, os coordenadores, gestores, precisam organizar as unidades escolares para receber, né, o seu corpo de funcionários, né, para que possamos, então, iniciar o trabalho de 2023. E aí, olha só, aqui eu trago para vocês uma pauta dos 2 dias de trabalho. Então, eu vou lidar com vocês o que nós vamos fazer nesses 2 dias de trabalho e depois o que está programado para os próximos dias. Então, a gente começa as aulas lá na quarta-feira com os estudantes. O que eu vou fazer quarta? O que eu vou fazer quinta? O que eu vou fazer sexta? Tá? Então, eu vou trazer isso também para vocês. Então, o objetivo dessa reunião é nos organizarmos de forma que na semana que vem eu já sei, né, o que vai acontecer. Tá? Então, no primeiro dia, o que foi pensado? Então, a gente começa com o acolhimento inicial. Depois do acolhimento inicial, então, a gente vai lidar, né, fazer reflexão sobre a importância do projeto político-pedagógico para a escola. Então, eu não tenho como iniciar um ano letivo sem falar do projeto político-pedagógico, porque é ele que orienta, né, é ele que vai direcionar todo o trabalho escolar. E aí a gente também, quando fala em projeto político-pedagógico, tem a questão de realizar um diagnóstico, né? Eu não tenho como construir um projeto, né, sem ter uma base ali inicial, né? Sem ter um diagnóstico. Então, a gente fala também dessa questão do diagnóstico, tá? E discussão dos resultados de 2022, porque é a partir dos resultados de 2022 que eu vou pensar, né? Porque aí terminou o ano letivo. Como ficou esse quadro, né? Eu tenho estudantes de progressão, eu tenho estudantes retidos. A gente precisa pensar nesse público para desenvolver um trabalho em 2023 e que esse trabalho tenha sucesso. Eu tenho estudantes que os professores detectaram lá que eles possuem dificuldades. Eu preciso pensar nisso. Haja vista, né, que nós vamos trabalhar com plano de recomposição de aprendizagens, projeto de nivelamento. Então, eu preciso pensar nessas possibilidades, tá? Então, a gente começa um ano letivo assim, tá?
E aí a mensagem deixada é, né, para que vocês possam projetar lá para todos. Sem você, nossa escola não tem o mesmo brilho. Seja bem-vindo de volta, né? Então a gente começa com o slide aqui, eu coloco slides, né, com orientação, enfim, vocês vão customizar esses slides para trabalhar lá com seus professores. Então é claro que aqueles 2 primeiros slides a gente não precisa, a gente pode, por exemplo, começar com esse slide aqui, né? Quando os professores entram, né, os funcionários, e a ideia é que lá no meu trabalho coletivo, no meu acolhimento, eu vou fazer acolhimento a todos, tá? Então, nesse momento, é o pessoal da secretaria, é o pessoal da limpeza, tá? É todos, são todos, tá? Toda a equipe que vai fazer parte desse momento. Então, nós vamos ter momento lá para trabalhar com todos, porque quando eu falo em concepção, quando eu falo em projeto político-pedagógico, isso envolve todos, né? Todas as pessoas que fazem parte ali do corpo da escola, tá? Então, nesse momento, é todo mundo. E aí a gente projeta essa mensagem, e as pessoas vão entrando e vão vendo essa mensagem, tá? Aí, olha só, aí, lá no acolhimento, então, nós temos uma dinâmica de apresentação. Os gestores aqui, que são de tempo integral, já fizeram, né, esse acolhimento. Eu creio que muita gente já fez, talvez até alguns parciais também. Então, como eu estou recomeçando, nesse ano nós temos professores, né, novos nas nossas unidades, como todos os anos. Então, eu tenho profissionais novos. Um primeiro momento, eu preciso entender, eu preciso conhecer quem são essas pessoas. E tem gente vindo de fora. Quem são? Quem é esse público aí? E para quem está lá, quem eu estou recebendo, né, de novo? Então, a ideia é formar um círculo com todos os membros da equipe escolar. Então, as merendeiras, o pessoal administrativo, CAF, secretária, todo mundo, tá? Auxiliar de pátio, coordenador de turno. Então, a gente vai fazer um círculo, onde todos vão ficar lado a lado. E aí, o que que acontece? Nesse círculo, então, aí eu gestor e depois eu coordenador pedagógico, a gente começa, né, se apresentando. Quem sou eu, a minha função e uma qualidade que me define, né? Então, cada um tem uma qualidade. E aí, quando eu olho lá para Carla do Castro Alves, qual é a qualidade que identifica a Carla, que ela se identifica? Quando eu olho lá para a Cristiane do Santa Bernadette, qual a qualidade que define a Cristiane? Para o Ricardo do Liceu. Então, as pessoas se identificam ali colocando uma qualidade. Isso é importante, por quê? Porque a gente já vai conhecendo um pouquinho de cada pessoa. E, às vezes, no nosso próprio cotidiano, a gente não conhece, né, as pessoas, a gente convive, enfim, mas quem são elas? A gente trabalha o tempo todo, então é um momento, assim, de conhecer, olhar, né, um na cara do outro e ver quem é aquela pessoa, tá? Então, é uma forma de todos buscarem uma qualidade dentro de si. Então, todo mundo tem uma qualidade. Que qualidade eu tenho? O que que eu tenho a oferecer? E é por meio dessa qualidade, né? Quando eu tenho uma qualidade, eu quero oferecer isso para o outro. Né? Ah, eu sou uma pessoa estudiosa, minha qualidade. Então, já, opa, ele gosta de ler, gosta de estudar. Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de, sei lá, eu sou acolhedor, né? Então a gente vai identificando um pouco isso e reconhecendo as pessoas que estão ali. Depois dessa dinâmica que eu apresentei todos, né? Todos ali se apresentaram, né? Falaram o nome, a função que vai exercer e uma qualidade. Aí a gente vai para um segundo momento. Esse segundo momento, aí o pessoal do tempo integral já fez isso, né? E fazem sempre, que é a dinâmica, o sonho que nos une. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a equipe escolar em 4 grupos, tá? Então, 4 grupos ali divididos. Lembrando que, se eu sou gestor da escola parcial, eu vou fazer o acolhimento em cada turno, tá? Então, nós já tivemos professores aqui, pessoas já falando, vem cá, eu trabalho à noite, eu sou obrigado a ir durante o dia, eu já tive problema disso no ano passado. Então, noturno com noturno, matutino, matutino, vespertino, vespertino. E o tempo integral, né? Fica lá o período integral, tá? Então, você não vai levar, porque lá na minha dinâmica eu estou apresentando todos, então eu preciso me reconhecer dentro daquele grupo que vai estar comigo durante o ano todo, tá? Então, a gente vai reunir em 4 grupos. E aí, o que que acontece? Cada grupo, então, vai, né, encontrar um sonho em comum para a escola. E aí, o que que acontece?
a gente tem lá, cada pessoa vai pensar num sonho. O que eu sonho para essa escola? E aí as pessoas vão discutir, elas vão falando. E aí o que acontece? Esse grupo, então, vai pensar num sonho comum. O que é comum com todas essas pessoas aqui? O que comunga em relação à escola? Aí o que acontece? Se eu tenho um sonho, eu preciso buscar algo, né, que faça com que meu sonho seja concretizado. Então, eu sou, sei lá, funcionário, eu sou professor lá do liceu. E aí eu e meu grupo viu que o meu sonho ali, né, o sonho da equipe é que a gente tenha um intervalo diferente nos alunos, que os alunos sejam, que tenham algo diferenciado ali. Tá, então se eu quero um intervalo diferenciado, o que a gente pode pensar para proporcionar esse intervalo diferenciado, né? Aí o que acontece? A gente vai para a segunda parte, que é a solução para os sonhos. Então eu sonhei e a gente viu que é comum nesse grupo. E aí a gente vai pensar em ações que precisam ser feitas para alcançar esses sonhos, tá? E aí, se a gente sonhou 4 coisas, então eu preciso de 4 soluções para esses sonhos, tá? Então, o objetivo dessa dinâmica, né, é desenvolver a equipe de união da equipe escolar, né? Porque aí eles vão ter a percepção de que quando eu penso em escola, quando eu penso em plano, quando eu penso em projeto, a gente sonha. E quando eu lido com uma equipe, então meu sonho, ele tem que ser coletivo, ele é de todos, tá? Né? Porque aí um sonho só, como é, um sonho sonhado sozinho é só um sonho, mas um sonho sonhado em grupo passa a ser realidade, não é isso? Então a gente comunga sonhos. Se eu tenho sonhos, então como a gente pode concretizar isso? Porque a partir do momento que eu penso em coisas que são boas, né, que vai ser boa para a escola, então eu posso levar isso, contagiar os demais. E quando eu pensar num projeto para a escola, esse projeto foi pensado no que eu sonhei. Então, o meu envolvimento vai ser maior, porque eu estou lidando com um sonho, né? E aí, quando a gente faz esses grupos, então, esses grupos sistematizam, né, discutem ali os sonhos, veem quais são os sonhos em comum, e a partir dali, como a gente pode resolver esse sonho, como a gente pode transformar esse sonho em realidade. Então, eles começam a traçar ali ações, tá? E aí, depois, a gente organiza uma plenária com todos, e aí cada grupo vai colocar o que eles pensaram de sonho para a escola e o que eles pensaram para realizar esses sonhos. Então a gente compartilha. E aí vocês vão ver que alguns elementos, algumas coisas vão ser comuns nos grupos, né? E se for comum, bacana, né? Porque significa que você tem uma equipe que está em sintonia. Isso vai ser importante porque, olha só, eu já sei, lá no acolhimento, quem são as pessoas, quais são as suas qualidades. De repente, elas sonham coisas para a escola e elas têm proposta de materialização disso. Eu posso juntar isso tudo e não posso utilizar na construção do plano de ação da escola? Eu não posso pensar em direcionamento do meu projeto político-pedagógico? Porque eu já sei que são essas pessoas, já sei o que sonham. Opa, aqui então eu já tenho, né, um conjunto de informações, eu já tenho material para eu fazer uma construção conjunta, né, desse projeto político-pedagógico, desse plano de ação que tem que ser participativo. Mas é claro que eu não vou falar isso, né? Na hora a gente está pensando nos sonhos e como a gente pode realizar. Aqui vocês veem que não tem um tempo determinado. Por quê? Porque vocês vão cronometrando. Uma das coisas que a gente observa é o seguinte: tem algumas dinâmicas que a gente faz na escola e a gente coloca assim 10 minutos, 5 minutos. Ninguém fica marcando tempo, né? De repente tem alguém assim que está falando uma coisa bacana. A gente, olha, sinto muito, mas você não pode falar mais porque o tempo acabou. Ou às vezes tem coisas que passam tão rápido, né? E a gente, nossa, mas tem mais meia hora para isso, mas já acabou, já perdeu sentido. Então vocês vão, né? Dupla aí, gestora pedagógica, né? Coordenador pedagógico e gestor, vocês que vão organizar esse tempo lá dentro da escola, tá? Nessas dinâmicas aí. A gente tem escolas pequenas que rapidinho, por exemplo, a dinâmica de apresentação ocorre. Eu já tenho escolas que têm uma quantidade grande de funcionários e as dinâmicas elas demoram um pouco de acontecer devido, né, ao número de pessoas.
Aqui a gente sugere, por exemplo, 4 grupos. Mas se minha escola tem muita gente, por exemplo, se eu pegar um Hugo de Carvalho Ramos, talvez a gente precise de mais grupos, né? Mais de 4 grupos, tá? Mas a ideia é ter aí, no mínimo, 4 grupos, para ter uma troca boa. E aí, depois que a gente fizer, né, esse momento onde as pessoas trocaram, lembrando, gente, que esse momento aí dos sonhos, eu envolvo toda a escola, tá? Então, o pessoal administrativo, enfim, todos estão envolvidos. Porque quando eu sonho escola, o sonho é de todos, não é só do professor, né? Porque a escola não é só o professor. A escola começa lá com bom dia do gestor na entrada, é a passada na secretaria, né, dos funcionários, são os administrativos. Então, até o estudante entrar em sala de aula, ele faz um percurso e ele encontrou várias pessoas, né? Então, como a construção quando a gente pensa num projeto político-pedagógico, tem que envolver todos, então eu preciso ter uma concepção de escola com a participação de todos, tá? Então, aqui a gente continua com toda a equipe. E a gente tem uns pontos aqui de reflexão, tá? Para fazer com eles. Então, depois desse momento, que a gente viu quais são os sonhos, os anseios e como a gente pode transformar isso em realidade, aí a gente começa, então, a aprofundar um pouco mais. Eu conheço o projeto político-pedagógico da minha escola, né? Porque, às vezes, eu tenho um ou outro que conhece. Eu tenho um funcionário, por exemplo, que nem sabe que existe um projeto político-pedagógico na escola. Aí, como eu quero uma participação coletiva, se eu tenho pessoas que nem sabem que existe um projeto político-pedagógico, nem sabem o que é esse projeto político-pedagógico, né? Então, nesse momento, a gente começa a trazer essa reflexão. Eu conheço o projeto, é alguém... Uai, mas o que é projeto político-pedagógico? E a gente já começa, né, essa discussão. O projeto político-pedagógico é um orientador das ações da escola, né? E a gente começa a trabalhar essas concepções. Alcançamos as metas e os objetivos propostos para 2022? Então, assim, pensou-se muito lá em 2022. A gente tinha um plano de ação em 2022. Mas as metas foram alcançadas em termos de escola, porque a gente terminou o ano letivo com o conselho de classe, a gente fez lá a avaliação de processos, enfim, né? Mas quando a gente sai daquele ano, e agora eu estou aqui do lado de fora, o ano está aqui, né? O ano ficou para trás, então eu tenho uma outra visão. A minha visão agora, antes eu estava dentro do processo. Agora eu estou fora do processo, estou fora do ano letivo. Quando eu olho lá para o ano anterior, e aí? As metas, elas foram atingidas, né? A gente conseguiu alcançar? Qual foi a minha contribuição para isso? Então, como cada pessoa que está ali contribuiu para que essas metas fossem atingidas? E se não foram atingidas, alguma coisa ficou faltando. Só que a gente não vai apontar, né? As pessoas mesmo vão pensar, o momento é refletir, as pessoas verem a importância deles. Se eu contribuo com o meu sonho e eu construo ações baseadas no sonho para essa escola, então meu envolvimento ele tem que ser, né, em prol, né, da consolidação desses sonhos, da realização dos sonhos, né? E aí, avançando, toda a comunidade escolar, estudante, sua família, funcionários e professores conhece o PP da escola? Todos têm conhecimento desse projeto político-pedagógico? Aqui eu quero deixar, né, registrado o seguinte: nesse momento, nós não vamos estar nesse trabalho coletivo, a gente não vai sentar e construir PPP, mas a gente precisa falar de PPP, a gente precisa conceber o PPP, por quê? Né, começar essa concepção, por quê? Porque eu estou iniciando o ano letivo, eu preciso organizar, né, o meu caminhar pedagógico, e esse caminhar pedagógico se faz por meio do projeto político-pedagógico, tá? Então, a gente começa a construir, começa essa história, tá? A partir de agora. E aí a gente projeta, então, né, o que é esse PPP, né? Então, muita gente, não sei o que é PPP e tal, enfim. Então, o PPP é o documento que detalha os objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais
e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Então, ele vai ver, nossa, esse conceito, né, de libânio, ele é bem amplo, né? Então, olha, tem que detalhar os objetivos, quais são as diretrizes, quais são as ações desse processo educativo. Ou seja, ele perpassa toda a escola, né? Ele vai desde, né, quais são as normatizações, como funciona essa escola, até dentro da sala de aula, até os projetos, até a participação de todos ali na construção, né? E aí a gente vem com outras questões de reflexão. Porque quando eu penso lá em projeto político-pedagógico, quando eu faço a reflexão se a minha comunidade, ela conhece ou não, né, esse PPP e mesmo as pessoas que estão ali, a gente passa para quem são essas pessoas? Então, eu tenho lá os estudantes. Qual é o perfil e clientela desses estudantes atendidos na escola? Quem são esses estudantes? Aí você, mas todo mundo já sabe. Mas a gente não tem pessoas novas na nossa equipe? A gente não precisa alinhar isso tudo, né? Então a gente retoma quem é essa clientela, porque quando eu penso no projeto político-pedagógico, eu tenho que pensar na clientela que eu vou atender, porque não adianta nada também eu ficar lá nas nuvens, nos sonhos, e de repente a realidade ser outra, né? Eu tenho meus sonhos, mas eu também tenho algo pé no chão, que são os meus estudantes ali, que eu preciso pensar nele. Eu preciso pensar em coisas que são execuíveis. Não adianta nada a gente pensar em coisas que a gente não vai conseguir no final, né? E é importante eu saber quem são os estudantes, e todos ali, né? Saberem quem são esses estudantes. Sabemos lidar cotidianamente com a clientela atendida em nossa escola? Olha só como isso é importante. Eu vou ter pessoas da secretaria, pessoas da merenda, pessoas da limpeza, o pessoal de pátio, mais os professores. E aí, todos sabem lidar no cotidiano com essa clientela atendida? Sim, não. Se sim, o que você faz que é bacana? Se não, o que a gente falta pensar nisso, né? Porque aqui, você gestor, você coordenador, vai colocar que quando eu falo em lidar com o cotidiano, isso não é só o professor lá na sala de aula e dar uma boa aula, não. É um bom dia, é uma boa tarde do funcionário, né? É do pessoal da secretaria, é saber tratar bem as pessoas. E tratar bem não é bajular, é tratar de forma educada, é tratar com urbanidade, né? Às vezes você vai lá, chega na escola e tem uma pessoa com cara fechada, né? Tratando assim de forma ríspida. Nós estamos tratando com pessoas, né? E todos merecem ser bem tratados, né? Mas para isso eu também preciso tratar bem o outro. Então, a gente traz essa reflexão, tá? Que é importante, já que eu tenho um sonho, esse sonho é uma construção coletiva e a gente tem ações para isso, então a gente também precisa pensar no meu público, do qual vai estar inserido dentro do meu sonho. Por favor, desliga o microfone. E eu preciso também saber como eu lido com isso. Se eu estou sabendo lidar ou não. E se eu não sei lidar, como eu posso fazer? O que podemos melhorar nesse atendimento? Aí a gente pensa na escola como um todo, né? O que eu posso melhorar desde o portão lá de entrada do estudante até dentro da sala de aula, né? Quais são? Aí é interessante e vocês vão ver, talvez, que algumas pessoas, né, vão apontar assim, tem algum, o pessoal da merenda lá, trata mal os meninos, a secretaria lá, o pessoal não fala bem, sempre tem essa coisa, né? Então, um começa a falar, e o seu departamento? E o que você faz? O que você pode fazer para melhorar o atendimento? Eu lá na secretaria, como eu melhoro o atendimento? Eu na sala de aula, eu coordenador de pátio, ou coordenador de turno, né? Como a gente pode melhorar o nosso atendimento, né, ao público que está ali. Esse público é importante para mim? Né? Tanto é que a gente, né, está sofrendo aí com algumas coisas, enfim, né? Porque início do ano, eu preciso de turmas para modular as pessoas, para ter número de funcionários, não é isso? Se eu perco estudantes, eu perco também pessoas, não é mesmo?
a minha escola reduz, tal. Então, eu preciso pensar nisso. Então, tratar bem é até mesmo no sentido de permanência, de garantia de permanência mesmo. Porque se eu trato mal a pessoa, se você é maltratado num lugar, você vai querer voltar no lugar? Não vai querer voltar, né? Já é difícil fazer os meninos estudar. Imagine se eu trato mal eles. Aí que eles fogem mesmo, né? Aí que não aparece, tá? E aí a gente vai lá para a finalidade do PPP. Então, tá, eu tenho um projeto político-pedagógico, e aí, que finalidade tem esse projeto político-pedagógico? Então, a gente trabalhou lá com a equipe o que é esse projeto político-pedagógico. Fizemos aqui algumas reflexões lá, que tem, opa, a clientela é importante. Como eu estou lidando com essa clientela? E agora, para que construir esse PPP? Então, em primeiro lugar, né, o PPP serve para quê? Melhoria das práticas pedagógicas da escola e o relacionamento com estudantes, pais e comunidade, né? Porque lá no PPP a gente tem, né, o marco, né, tem os marcos ali, e eu tenho um marco, né, operacional, que vai me dizer como eu vou fazer, né, para que essas coisas funcionem. Então, quando eu penso na minha comunidade, quando eu penso em coisas que precisam ser melhoradas em projetos, então eu estou pensando em melhorar essas práticas. Uma outra coisa, garante gestão democrática e participativa com base na realidade interna e externa da unidade escolar. Porque não adianta nada eu olhar para o estudante, mas eu preciso olhar também a comunidade em que está inserida a minha escola. Por quê? Porque essa comunidade, esse meio externo, interfere no interno. Não tem como, gente. Se eu tenho uma escola inserida num setor que é perigoso, que é violento, isso vai interferir dentro do meu trabalho lá na sala, né? Então, a ideia é olhar para o externo e olhar para o interno, né? Porque não tem como eu ficar só nesse micromundo aqui. Porque quando o menino sair, ele vai ter outra realidade. A ideia é que essas coisas, né, elas se conversem. Então, garantir gestão democrática, por quê? Porque eu tenho participação de todos. Fortalecer a integração escola-comunidade, né? Porque se eu tenho um projeto político-pedagógico onde eu levo em consideração quem é a minha comunidade, quem é minha clientela, então eu fortaleço a integração deles, porque eu vou pensar em projetos, eu vou pensar em ações que vão atingir esse público. Promove a qualificação dos professores e colaboradores. Por quê? Porque lá no PPP a gente coloca o quê, dentre outras coisas? Os projetos, as atividades que essa escola desenvolve, e a partir daí, né, eu promovo um crescimento, porque eu vou pensar também, quem é meu público? Ah, eu tenho os professores, eu preciso investir em algumas coisas, e aí a gente vai traçando, né, um caminhar que, de certa forma, vai qualificar todos. Garante a gestão democrática e participativa. Já falei, né? Isso aqui repetiu. Então, essas são as finalidades do projeto político-pedagógico. E aí, o que acontece? Para que eu faça um projeto político-pedagógico e seja assertivo, eu preciso partir de um diagnóstico. E qual é esse diagnóstico? Então, esse diagnóstico, né, quando a gente fala lá, segundo Rodrigues, que é uma palavra grega, né, diagnóstico, vem do grego, então significa faculdade de conhecer. Se diagnóstico significa faculdade de conhecer, conhecer o quê? Quem, né? Então, quando eu faço o projeto político-pedagógico, eu estou fazendo voltado à comunidade escolar. Então, eu preciso conhecer quem é essa comunidade escolar, né? Então, eu preciso conhecer a realidade em volta desse meu educando, desse estudante que está ali inserido. E aí, quando a gente pensa nisso, então, olha só, o que é necessário para se construir um diagnóstico bem-sucedido e eficaz? Então, você vai jogar essa pergunta. O que a gente precisa, hein, gente, para construir um diagnóstico bem-sucedido e eficaz da nossa escola? E as pessoas vão fazer esse levantamento.
Aí, nesse momento que fez o levantamento, aí a gente vai passar para a parte 2. Na segunda parte, tá? Nós vamos ter somente os professores. Aí a parte dos administrativos, enfim, eles vão, né, desenvolver as suas atividades, porque aí a nossa ideia nesse momento foi mostrar que existe um projeto político-pedagógico, existem sonhos, esses sonhos são construídos em coletividade, nós já escutamos a todos, nós já coletamos essas informações e a partir de agora a gente vai trabalhar com coisas específicas, né, dos professores. E aí, beleza, teve o lanche e tal, enfim. Aí a gente, então, parte daqui, olha, para a construção desse diagnóstico, eles colocaram várias coisas, e aí vocês fazem um levantamento, a gente vai trabalhar com os resultados da escola. Aí vocês vão precisar, e aí a gente precisa de uma força-tarefa, e isso envolve o trabalho do secretário escolar, né? Porque o secretário escolar, então, vai trazer essas informações para mim, coordenador pedagógico, para mim, gestor. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar um raio-x, a gente vai apresentar um raio-x da escola para todos. Como a gente terminou essa escola no ano passado, que a gente fez conselho de classe, saiu correndo pensando nas férias, pensando lá na ceia de Natal, né? Então a gente precisa disso. E aí, olha só, lá no SIG, né, quando eu abro lá os relatórios, então eu tenho matrícula inicial. Aqui é importante esses dados de matrícula inicial, por quê? Porque quando chega lá em março, a gente tem um quantitativo de alunos matriculados na escola. Só que o que acontece? Alunos abandonam, alunos se transferem, alunos, enfim. Aí, quando chega lá depois, a gente vai ver que a matrícula final mudou. Isso é um ponto de atenção? É. Porque, às vezes, eu começo com 1.000 alunos e, de repente, só permanece 800. Isso é um ponto de atenção para a gente. O que nós estamos fazendo que 200 alunos saíram? Sabe? A gente tem que pensar nessas coisas. Então, a gente tem quantidade de matrícula inicial. Aqui é uma planilha de ensino fundamental. Se eu sou coordenador, gestor de EJA, eu tenho lá os períodos. Aí vocês adequem, tá? A tabelinha à realidade de vocês, tá? Então, essa tabelinha vocês podem adequar à realidade. Aí eu tenho matrícula inicial, transferidos, abandono, matrícula final, reprovados, aprovados, aprovados com progressão e resgatados pela busca ativa. Porque tiveram aí muita gente que conseguiu trazer os alunos de volta. E a gente precisa também ter esses dados, sabe por quê? Porque se eu trago, né? A gente traz, a secretaria traz uma proposta, né, de busca ativa escolar. E aí, a escola traçou um conjunto de ações. E essas ações foram eficazes, então a gente precisa colocar, olha, busca ativa, a gente conseguiu tanto. E se eu não conseguir, então alguma coisa não funcionou e a gente precisa repensar nisso, tá? Então, cada ponto desse é importante, porque transferido. Aí eu vejo, nossa, teve uma quantidade grande de transferido. Foi transferido de turno? Foi transferido para onde? Para outra unidade? O que levou a essa transferência? Abandonaram? Olha só a quantidade de abandono. Nossa, nós não tivemos abandono algum. Então, o que nós fizemos aí que concorreu para não termos abandono nesse ano? Eu tive alunos reprovados, e aí esses reprovados, eles são importantes, por quê? Porque eu tenho que pensar que esse estudante vai estar na minha escola e ele foi detectado uma defasagem. E a gente tem duas coisas, a gente tem a defasagem dele e outra, né? A desmotivação. Porque a retenção faz com que o aluno no ano seguinte ele fique desmotivado. Eu não conheço ninguém que reprovou de ano e no outro ano tá, yupi, agora eu vou estudar. Negativo, ele fica desmotivado porque ele vai rever tudo. Então, eu preciso pensar nesses meninos. Quando eu tenho aprovação com progressão parcial, teve escola aí à torta e direito, vamos aprovar, progressão, beleza. Agora vamos pensar na progressão. Se eu deixar essa quantidade de progressão, eu preciso fazer uma progressão de qualidade. E progressão de qualidade não é pegar e passar trabalhinho para o menino entregar depois de uma semana e eu nem ler aquele trabalho e dar uma nota e falar que está tudo ok. Né? A gente precisa pensar até mesmo nisso. Porque lá no final do ano está todo mundo com sangue nos olhos. Não, não vai ficar comigo, ele vai ficar de progressão. Aí quando chega na hora do vamos ver, já que deixou de progressão, tinha um objetivo, era desenvolver um trabalho com esse menino de resgate. Então vamos desenvolver esse trabalho com esse menino de resgate agora, para de fato ele aprender, já que você deixou ele,
né? Então, essas coisas, elas precisam ser pensadas sim. E pensadas agora, no início do ano, porque são esses estudantes que vão caminhar com vocês durante o ano todo. Aí a gente tem também uma planilha aqui de resultados para o ensino médio, tá? Aí nesses slides eu vou passar para vocês, aí vocês vão customizar os slides, tá? Então tem algumas coisas aqui que são orientações, né, uns toques para vocês, e tem outros que vocês vão apresentar. Então nessa planilha, por exemplo, vocês vão colocar aí onde está, utilize quantos slides, é claro que você vai apagar esse nome. Eu já vi algumas pessoas pegarem do jeito que eu mandei e projetar lá na escola. Então não façam isso não. Onde está em vermelho para você apagar. Aí você coloca aqui os dados, apresenta os dados lá, né, para os estudantes. Aí, olha, para os professores, desculpa. Aí, olha só, então eu vou fechar a minha manhã analisando, certo? Análise desses dados. Analisei os dados, e aí é importante não jogar dados simplesmente. É fazer uma análise reflexiva desses dados. É mostrar, por exemplo, que nessa série eu tive maior número de retenção. Nessa série eu tenho maior progressão. Nessa série que eu tenho maior progressão foi nesse componente curricular que faz parte dessa área de conhecimento. A gente precisa fazer esses links, tá? A quantidade de alunos que foram resgatados por busca ativa foram esses. E esses alunos estão aqui na escola. E quando eu trouxe esses alunos por busca ativa, ele tem uma lacuna de aprendizagem maior que os outros, porque ele ficou um período fora. Então, eu preciso pensar nesse estudante quando eu for desenvolver e quando eu for pensar num trabalho de nivelamento, né, com os estudantes da turma. Então, a gente fecha o primeiro dia, tá? Fecha a primeira manhã. Lembrando que as escolas em tempo integral, né, têm uma proposta complementar, tá? Não é substitutiva, é complementar para o período vespertino, tá? Nos 2 dias. Mas aí a gente caminha lá para o segundo dia de trabalho. Todo mundo, militar, EJA, enfim, todos nós aqui caminhamos juntos lá no segundo dia com a mesma pauta. E aí aqui a gente tem um acolhimento. Esse acolhimento vai ser um acolhimento que vocês vão escolher, tá? Aí é um acolhimento customizado. Cada escola, então, cada coordenador vai escolher como vocês vão fazer, tá? Esse acolhimento de vocês. Aí depois a gente apresenta o diagnóstico com base na avaliação e discussão dos resultados de 2022. Então, vocês fizeram a discussão lá ontem, não foi? A gente vai sistematizar isso e trazer isso para a discussão. E aí a gente também vai pensar nos desafios e oportunidades para 2023 na escola, tá? Então, é essa pauta desse segundo dia. Uma coisa que eu queria deixar aqui clara para vocês é o seguinte: nesse primeiro momento, a gente não vai lidar com questões de, por exemplo, nesse ano tem as trilhas de aprofundamento. A gente não vai trabalhar nesse primeiro momento com isso, tá, gente? É um momento de acolhimento, é um momento de construções, desconstruções, é um momento de diagnose na escola. Tanto é que na proposta, tá? A gente não começa a trabalhar as trilhas de aprofundamento, né? Para as pessoas aí que têm ensino médio, nem na primeira, nem na segunda semana. A gente não vai fazer isso. A gente vai trabalhar depois com essas trilhas, tá? Mesmo porque a gente ainda precisa alinhar algumas coisas com as horas de atividade, né? Esses professores vão sentar, vão estudar, vão organizar, aí a partir daí sim, aí eles vão estar preparados, tá? Então a gente não vai começar assim, muita gente, nossa, primeira semana já tem trilha. Não vai ter, tá? Então podem ficar despreocupados em relação a isso. Então a gente tem que fazer um início de ano que seja tranquilo, tá? Para todo mundo. Então, sem sobrecarga, sem, tá? A atenção, tá? Haja vista que os professores já vão vir um pouco tensos, né? Por algumas mudanças, por algumas coisas. Então, a gente precisa de uma pauta que seja tranquila, tá? Aí, olha só. Quando a gente pensa lá no diagnóstico, então a gente traz essas questões aqui, né? Então, um diagnóstico bem sucedido e eficaz, né? Ele vai trazer o quê? Uma visão holística, porque aí a visão holística envolve o quê? Eu olhar para a escola, e aí quando eu olho para a escola, eu consigo visualizar, né, quem é essa escola, quem são esses sujeitos aí envolvidos,
qual é o trabalho realizado, né? Fazer uma observação sistêmica, e aí minha observação sistêmica, ela é baseada em dados, ela não é por meio de achismo, né? Então, eu tenho ali uma estrutura, essa estrutura, né? Ela tem uma organização, essa organização envolve processos, quais são esses processos e como a gente lida com isso. Identificar e conhecer as causas do problema. Então, a gente tem lá problemas que talvez lá nos sonhos as pessoas colocaram, né, desafios a serem superados. Então, eu preciso saber que causa, quais são esses problemas, né? Isso a gente tem que estar lá no projeto político-pedagógico, e quando eu, né, identifico quem é a minha clientela, então essa clientela, ela não é perfeita. Essa clientela tem um bando de problemas, que são desafios para a gente da escola, né? Conhecer o resultado dos estudantes do ano anterior, né? Porque assim, a gente faz sempre um plano de ação baseado em dados, e esses dados são os do ano anterior, né? São os dados que a gente tem. Aí depois a gente passa por um processo de diagnose no ano, e nessa diagnose, por isso que a gente não pode construir e fechar um projeto político-pedagógico, por exemplo, nesses 2 dias. Porque eu parto de concepções do que eu tinha no ano passado. Só que a gente vai fazer um diagnóstico desses estudantes agora. E pode ser que no meu diagnóstico alguma coisa mude, alguma visão mude, né? Então, eu parto de concepções iniciais e a gente vai construindo, né? Ele é processual. Conhecer a verdadeira realidade da escola. Então, a gente parte dos dados, a gente conhece a realidade, e a partir dessa realidade, a gente traça, então, né, um trabalho para esse ano letivo. E aí, a gente, então, vai para uma dinâmica, depois que eu fiz algumas reflexões, a dinâmica do carrossel. A ideia aqui é termos, tá, 3 mesas. Então, vocês organizam, tá? Já vão organizar um espaço com 3 mesas. Minha escola é muito grande, Luiz Carlos. 3 grandes grupos vai dar problema. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer múltiplos. Então, se eu tenho muita gente, né, e 3 grupos não dá, eu posso, por exemplo, fazer 6. E aí, 6 mesas, aí eu vou repetindo, né, as numerações. Cada mesa dessa vai ter um tema de discussão. A ideia é o quê? A ideia é os professores percorrerem essas mesas. Para essa dinâmica funcionar, eu preciso colocar flipchart ou colocar folha A4, enfim, papel para, né, alguma coisa para anotação desses grupos. Nesses grupos, eu vou ter uma pessoa ali que vai ficar fixa, né? E as outras pessoas móveis, né? Então, essa pessoa, ela vai ser o articulador aí do nosso trabalho, né? E aí, o que acontece? Essa pessoa, então, ela vai organizar, olha, a temática é essa, a pergunta é essa, né? De preferência, sim. Eu tenho escola, tem vários coordenadores, coloca um coordenador em cada mesa, né? Eu posso pegar gestor, coordenador, enfim, né? A gente organiza direitinho e fica uma pessoa em cada mesa. Então, eles vão ter 15 minutos, faz a discussão ali, deixa as contribuições e vai para outra mesa. A ideia é que percorram os 3 temas. Quais são esses 3 temas, Luiz Carlos? Então, primeiro, na mesa 1 lá, quais os maiores desafios enfrentados em 2022? Então, nessa rodada lá, eles vão pensar, vão discutir como foi 2022 e vão colocar lá quais foram os maiores desafios. Na mesa número 2, a gente vai ter quem foram os responsáveis por esses resultados. Que resultados são esses? Aqueles apresentados lá. A gente não apresentou os resultados no dia anterior? Quem é responsável por aqueles resultados? Quem são essas pessoas? E na mesa 3, o que não pode deixar de ser feito em 2023. Então, de repente, alguma coisa que eu pensei em 2022, nossa, aquilo foi bacana, mas não deu tempo, a gente não conseguiu. Então, o que não pode deixar de ser feito? Então, as pessoas vão percorrendo essas 3 temáticas. Então, eu vou pensar no desafio, eu vou pensar quem foi responsável pelos aqueles resultados, né? Que eu obtive no final do ano, e o que eu não posso deixar de acontecer na escola nesse ano. Percorri essas mesas. Depois que eu percorri as 3 mesas, então a gente vai ter 45 minutos,
a gente tem a socialização. Então, aquela pessoa que ficou fixa vai socializar com a equipe, né, o extrato daquelas discussões. E quando eu socializar esse extrato daquelas discussões, aí se tiver algum elemento a mais que alguém queira fazer ainda, a gente vai observando. Lembrando, coordenador pedagógico, gestor, esse material vai ser insumo para vocês, né? Para quando forem construir o projeto político-pedagógico. Daí anota tudo, ou pega esses flip chart, pega essas coisas, guarda, que vocês vão utilizar isso em outros momentos, tá? E até mesmo quando vocês forem sistematizar o PPP de vocês. Aí, olha só, depois de feito, né, essa explanação toda, aí a gente entra lá no plano de ação. Aí, se vocês quiserem, ao final, não, ao final dessa tarefa, a gente vai servir um café, vai servir um lanche e tal, e depois a gente pega a segunda parte, aí fica a critério de vocês, tá? Então, a gente vai falar do plano de ação, que o plano de ação é um dos componentes dentro, né, do projeto político-pedagógico. E quando a gente pensa no plano de ação, eu preciso pensar o seguinte: eu preciso pensar, e aqui a gente reforça novamente, ações para os estudantes que farão progressão parcial e aos estudantes que foram retidos no ano anterior. E eu preciso também pensar em estratégias para a garantia do nivelamento e recomposição de aprendizagem, né? Lembrando que a gente ainda trabalha na perspectiva de recomposição de aprendizagens, porque nós não conseguimos recompor as aprendizagens dos estudantes e aquelas lacunas que eles obtiveram lá na pandemia, né? Eu tenho estudantes aí que a ideia é a gente tentar minimizar o máximo possível, né? Fazer com que esses estudantes aprendam e eles consigam seguir adiante. E aí a gente tem, então, a última tarefa aí, né, que é a chuva de ideias. Então, qual é a ideia, Luiz Carlos, dessa chuva de ideias? Então, aqui, olha só, a gente vai pensar, né, aí a gente pode organizar os grupos aí, né, as pessoas em grupos, entregar tarjetas. A gente pode entregar plaquinhas. Aí quem quiser fazer colorido, assim, um para cada pergunta, aí coloca, sabe, as tarjetas coloridas, folha azul, folha branca, folha, entrega para cada um, né? Uma sugestão. Eu posso pegar 4 cores diferentes, né? Na verdade, 5 cores diferentes. E aí o que acontece? Entrego para as pessoas. E aí eu pergunto lá, o que nós fizemos, né? O que nós fizemos? Aí eles vão colocar lá na tarjeta. A tarjeta branca, vocês vão colocar o que fizemos. Aí depois, quais foram as minhas contribuições? Né? Lembrando que o que fizemos é lá em 2022, tá, gente? O que fizemos em 2022? Como eu contribuí? Quais foram as minhas contribuições para o que foi feito? O que foi legal daquilo tudo? Aí cada um desse tá no flip chart ou numa tarjeta de uma cor diferente, amarelo, azul, verde, enfim. O que foi legal? E depois, o que vamos manter em 2023? E quais são os impactos que queremos gerar? E aí você pode pegar, né? Coloca lá no mural, isso é uma sugestão minha. Você pode fazer um mural e colocar lá cada uma dessas perguntas, e aí as pessoas vão respondendo, e aí a gente tem duas dinâmicas. Ela pode falar, né, sobre cada uma delas. Então, o que fizemos? A pessoa fala e prega, o outro fala e prega. Vocês podem pensar também, tá? Se vocês querem fazer isso em grupos, pequenos grupos, e aí os grupos vão respondendo isso e depois socializa com os demais, tá? Então eu posso pensar em cada um pregar lá, né? E ir falando, aí eu coloco o que fizemos, aí a gente levanta todo mundo que foi feito lá na escola. Quais foram as minhas contribuições? Aí todo mundo vai lá falar quais as contribuições dele. O que foi legal? Aí a gente tem uma lista do que foi legal. O que vamos manter em 2023? Quais os impactos queremos gerar? Aí, a partir dali, a gente consegue ver o que é comum a todos, né? Porque, assim, olha, o que foi legal? Às vezes você fez um negócio lá, o Ricardo fez a gincana na escola dele, ou os jogos lá, e todo mundo gostou, e aquilo foi impactante. Aí todo mundo colocou lá.
Então, é uma coisa que o Ricardo precisa manter lá na escola. A gincana foi legal lá. Ou fez um projeto de leitura lá que todo mundo mencionou. Então, aquilo é bacana, né? Então, foi legal, eu acho que precisa continuar. Às vezes, a gente fez algo que ninguém mencionou, é porque aquilo não foi bom, né? Então, ele precisa manter. Já dá um indicativo para a gente. E aí, o que vamos manter? Aí eu já vejo as coincidências. O que vamos manter? Aí várias pessoas colocam a mesma coisa, então, opa, isso aqui a gente precisa manter. Quais os impactos que a gente quer gerar? Então, a partir desses impactos, aí a gente vê até mesmo, né? A gente tem como pensar em metas que eu vou atingir, né? Como eu vou atingir essas metas, tá? Então, a ideia, né, disso é sistematizar tudo, e aí o gestor e o coordenador pedagógico vai, né, sistematizar essas coisas, e vai dizer o que foi realizado, né? Quais foram sugeridos para a composição do próximo ano. Então, tem ali o que foi realizado. E disso aqui, o que, que a gente vai ficar, né? Você vai fechar. O que, que a gente vai pensar lá para 2023? Aí, pensando, né? Que a gente precisa de coisas que realmente a gente consiga fazer, né? A gente, então, tem que ter, assim, né? O olhar lá a mão, né? Os braços lá nas nuvens e o pé no chão, né? A gente precisa associar aí as duas coisas. E com isso, a gente termina, então, esses 2 dias de trabalho. Lembrando que, eu tenho ainda um tempo, eu queria inserir mais algum elemento, mais alguma coisa, tá? Estejam à vontade. Mas uma coisa que eu peço a vocês, não fujam dessa pauta, tá? Essa pauta, ela não deve ser substituída. Eu não vou trocar coisas que estão aqui. O que eu posso fazer é, por exemplo, a chuva de ideias. Eu posso pensar em formas diferentes de fazer isso na minha escola. Não vou fazer chuva de ideias. Não pode. Você vai fazer chuva de ideias, sim. Mas o meu noturno é diferente. Não, você vai fazer com todos os turnos, tá? Da sua escola. Você tem 3 turnos, você vai fazer esse movimento com os 3 turnos, tá? Porque se eu quero garantir, de certa forma, né, uma unidade na minha escola, então eu preciso começar isso desde o início do ano, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa a mais a acrescentar, bacana. Quero tirar, jamais, tá? Então, vocês não vão tirar nada daí. Tem algum ponto que eu quero tratar? Então, você pode tratar? Posso tratar, tá? Mas a gente vai trabalhar nessa pauta, tá? E aí a gente sistematiza as ideias, como eu disse, né? Quem vai fazer isso, então, são, né, a dupla gestora pedagógica da escola, né? Gestor e coordenador pedagógico. E uma coisa que eu peço a vocês é o seguinte, é que o gestor esteja presente junto com o coordenador pedagógico. Por favor, nesses 2 dias, você não vai deixar a sua escola e vai vir para a CRE, não. Mesmo porque aqui na CRE a gente vai estar na escola, tá? Porque às vezes, não, eu vou deixar aí quer dizer, aí você já perde muito com isso, porque aquele momento que você tem de interagir inicialmente com sua equipe, você está fora. Aí o pessoal, cadê o gestor? Nem o gestor está aqui, né? Então, assim, não vamos deixar, como o nome diz, dupla pedagógica, né? Dupla gestora pedagógica da escola, são os dois, então nesse momento tem que estar os dois, um fortalecendo o outro, tá? Isso é muito importante. Eu tenho 3 turnos, Luiz Carlos. É importante que você esteja nos 3 turnos, sim, tá? E valorize, né, esse trabalho, porque aqui a gente vai ter, né, um conjunto de ideias sendo construídas, sistematizadas, que vai alimentar a construção do meu projeto político-pedagógico. Então, preciso que o diretor esteja ali e participe. Tá? Não é deixar o coordenador lá, não. Ó, toma aqui, ó, vai que é sua e tchau, vou embora. Não é assim, tá, gente? Lembrando que o tempo integral tem uma pauta complementar, tá? E alguém tirou minha apresentação, mas eu não acabei, não. Eu não sei quem está mexendo aqui nos meus negocinhos. Nós temos também aqui, eu coloquei para vocês o seguinte. Deixa eu carregar aqui. Isso é o que vai acontecer nos 2 primeiros dias, né? Lá no planejamento, tá, Luiz Carlos? E depois, como fica, né? Como fica tudo isso? Então, vamos lá. Vou passar aqui rapidinho.
Aí aqui a gente agradece e tal, o primeiro dia. Aí depois a gente tem que pensar também nos próximos dias. Luiz Carlos, o que que eu vou fazer depois? O que que as pessoas vão fazer depois? Dia 18 a 20 de janeiro, né? A gente precisa pensar, né? Nesses dias, você precisa planejar e precisa nos organizar. Então, olha só, sabe aquela dinâmica que nós fizemos lá com os funcionários e todo mundo, onde nós tivemos lá um primeiro lugar, né? Fizemos um círculo, as pessoas se apresentaram, não foi? E falaram uma qualidade. Então, vocês vão organizar com o professor. Então, o professor vai fazer isso na sala de aula. Então, eu sou o professor lá do primeiro horário. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa dinâmica lá com os meninos. Eu vou fazer um círculo na sala e esses meninos, então, vão se apresentar. E vai falar, cada um, quais são as suas qualidades. Depois, vocês se lembram que a gente trabalhou com a outra dinâmica, né? Que lá no tempo integral a gente tem lá o mural dos sonhos, né? Então, os meninos também vão pensar qual é o sonho, né, que ele tem para essa escola. Daqui a pouco eu vou até falar sobre essa dinâmica. Na verdade, a gente vai trabalhar com a cápsula do tempo com eles. A gente vai ter a primeira dinâmica de apresentação, a gente vai trabalhar a cápsula do tempo com todos os estudantes, tá? A gente vai fazer isso em todas as escolas, tá? No primeiro dia de aula. E aí, nos outros dias, a gente não vai trabalhar com o ano letivo. Então, assim, olha, eu peguei agora trilha de aprofundamento. Eu preciso preparar minha aula. Eu agora estou com, sei lá, eu não dava aula de IC. Eu agora tenho que preparar aula de IC. A gente não vai trabalhar com isso. Nós vamos desenvolver atividade diagnóstica, tá? Retomada de habilidades e competências das séries anteriores. Então, os professores vão trazer isso. Então, eu tenho alguns elementos que são importantes para os estudantes para eles prosseguirem os estudos. Então, a gente vai fazer isso. Então, quarta, quinta e sexta, a gente tem, então, o primeiro momento de acolhimento, né, com os meninos, dinâmicas, enfim. Aí vocês vão organizar e depois a gente vai trabalhar com diagnóstico. Aí o que acontece? Se eu sou professor lá, vamos supor que lá no meu horário, já montei o horário, já organizei a estrutura toda bonitinha lá. Eu sou, por exemplo, coordenador do ensino médio de escola parcial. E lá estava previsto 2 dias de trilha. Bacana. Meu horário, ele independe dessa dinâmica, porque aí, se eu sou professor de trilha, por exemplo, e naquele horário eu deveria dar aula de trilha, eu sou professor de um componente curricular, não sou? Eu sou de química, eu sou de física, eu sou de matemática, eu sou de português, enfim. Eu vou trabalhar com atividade diagnóstica do meu componente, do qual eu sou formado, tá? Então, nesse momento, a gente faz o horário, os professores vão trabalhar com retomadas de conhecimentos e diagnose do meu componente curricular. E aí a gente vai sondando esses estudantes. Então, esse momento é aquele momento que a gente sonda como estão os estudantes, como estão, qual é o nível que eles se encontram, tá? Então, é importante que o professor, ele faça isso. Ele pense assim, o que do ano anterior é fundamental que esse menino domine para prosseguir. E a partir daí eu vou retomando isso, tá? Então, a gente vai trabalhando com retomadas. E aí a gente precisa organizar tempos e espaço para ouvir os anseios e expectativa dos alunos para 2023, tá? Então, naquela dinâmica lá de apresentação, a gente pode também estar fazendo isso. O que você espera para 2023? O que você espera dessa escola, né? Então, a gente vai fazendo ali uma sondagem, tá? Com os estudantes. Eles vão trazer expectativas ou não tem expectativa, ou enfim, é importante escutá-los. Aí, olha só, a gente tem uma segunda dinâmica, que é a cápsula do tempo. Então, como funciona a cápsula do tempo? O pessoal do CEPI sempre faz, né? A cápsula do tempo. Então, a gente organiza uma caixa. Então, se eu tenho lá 20 turmas, eu vou precisar de 20 caixinhas, né? Para colocar. E eu pego a caixa, eu lacro ela e deixo só uma pequena abertura. E aí, o que que eu vou fazer, então? Olha só, eu vou pegar uma caixa lacrada e eu vou ter uma abertura lá somente nessa caixa. E aí eu vou entregar para cada estudante uma folha de A4. Então, entrego lá uma folha de A4 para a Carla, para o Ricardo, para a Cristiane, para o Antônio, entrego lá para todo mundo, tá? E aí eu vou dividir ao meio.
E aí, olha só, eles vão escrever uma carta para eles. Então, o estudante vai pegar, escrever uma carta, eles vão escrever nessa carta como eles se veem no futuro, né? Porque aí, olha só, como eu me vejo lá no futuro? Se eu fosse escrever uma carta para o meu futuro, como eu me vejo aí? E aí a gente vai pegar essas cartas, vai dobrar e vai colocar dentro da caixa. E vai dizer para eles, olha, aqui é uma cápsula do tempo, nós vamos guardar essa caixa conosco. E aí o que vai acontecer? Ao final do ano, nós vamos pegar, abrir a cápsula e entregar a carta para vocês. E vocês vão ler a carta que vocês endereçaram a vocês e vocês vão ver. Eu continuo a mesma pessoa que o início do ano, né? O que modificou? Meus pensamentos são os mesmos? Os meus sonhos continuam os mesmos? Aquilo que eu projetei que seria eu daqui a um ano, sou eu realmente, né? De fato, né? Depois de um ano, né? Então isso é bacana, porque no final do ano, quando você abre assim, você se surpreende. Eu não sei se alguém já fez isso, né? Essa dinâmica, eu já fiz essa dinâmica. Então, você escreve algo e lá no futuro, quando você abre, você até se emociona, porque você se surpreende com algumas coisas. Às vezes você traça um troço para você e você vai para outro rumo, ou tem gente que traçou e seguiu e deu certinho, direitinho o que projetava, tá? Isso é importante. Então, são duas dinâmicas, a dinâmica de apresentação, a dinâmica da cápsula. E uma coisa que a gente não pode esquecer também é o seguinte, é a terceira tarefinha, tá? Lá quando eu estiver acolhendo os estudantes, é a gente traçar as regras de convivência na escola. Então, eu começo a lidar com pessoas, e quando eu lido com pessoas, eu preciso de um conjunto de regras. O que pode, o que não pode, né? Com base no ambiente escolar. Então, a gente trabalha também com essas regras, tá? De convivência, porque aí os estudantes constroem essas regras de convivência, depois de construir essas regras de convivência, a gente afixa lá na sala, e essa regra de convivência é da sala. E até mesmo para eu, professor, que ministro aula, né? Então, eu estou lá durante o ano, tá naquele momento estressante. Gente, vamos relembrar que nós fizemos uma construção conjunta aqui de regra de convivência. O que vocês colocaram aqui nessa regra de convivência? Ah, coloquei isso. Então, vocês estão infringindo uma coisa que vocês construíram coletivamente, tá? Então, isso é importante porque a gente traz o protagonismo do estudante, né? Ali no seu cotidiano. Eu ensino para os estudantes que, às vezes, quando a gente, né, organiza e quando a gente determina regras, condutas, eu tenho que seguir aquilo. E ser ético é isso, né? Eu traçar algo e seguir aquilo, né? Que foi traçado ali por mim em coletividade, né? Então, assim, pessoal, é isso, tá? Que eu tinha para passar para vocês. Então, eu acho que a gente já tem os 2 dias. O que a gente vai fazer nesses 2 dias? Nos próximos dias, então, nós temos as dinâmicas. Algumas pessoas, né? Eu tenho um grupo de acolhedores lá do CEPIS me perguntarem em relação às dinâmicas de acolhimento. Então, no caso de CEPI, eu vou fazer as dinâmicas? Vou. Aí algumas pessoas me perguntaram, mas nos primeiros dias a gente não tem o número de alunos. Então, a gente segue essa linha, tá? A gente segue essa linha, a gente constrói a cápsula do tempo, a gente faz essa dinâmica de apresentação e aquele acolhimento específico do CEPIS, né, que tem, a gente constrói isso na semana seguinte, tá? Aí eu acho que fica bacana para todo mundo, né? A gente fecha bem, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. Esses slides aqui eu vou enviar agora para vocês, tá? Por e-mail. Eu gosto de trabalhar as coisas antes de enviar. O tempo integral, então, eu vou enviar também, tá? Esse material complementar, ele está bem explicado. Mas se vocês sentirem dúvida, vocês podem vir aqui na CRE, ou faz videochamada, ou enfim, tá? Fumaça, sinal de fumaça tal, eu vou atender vocês. E aí a gente consegue resolver, tá? Então, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Eu desejo muito sucesso para cada um, tá? Vai ser um ano desafiante? Vai, como todos os anos, né? Todos os anos a gente tem desafios a serem seguidos, mas a gente consegue, né?
porque eu acho que quando a gente disse o sim, né? Eu digo assim, dizer o sim, quando a gente assinou ali, né? Fiz o concurso, assinei, né? Então eu registrei e comecei ali, a gente já disse o sim, é porque a gente falou, não, alguma coisa interna falou, a gente consegue isso, né? E a gente tem conseguido até hoje, tá? E a gente vai continuar, porque nós somos equipe, né? E como equipe, a gente tem que nos fortalecer e ajudar uns aos outros. E a construção, ela é coletiva. Não adianta nada eu pensar lá no meu mundinho, né? Ou chorar sozinho, que eu te garanto, às vezes, quando você quer chorar, tem outras pessoas também querendo chorar, então a gente junta o grupo, chora, e depois a gente vai, se levanta todo mundo, e a gente segue adiante, tá? Então, o que eu digo a vocês é, a gente tem muitos desafios na vida, e toda hora aparecem desafios, mas Deus coloca em nós a cruz que a gente consegue levar. Então, se você tem essa cruz, é porque você consegue. E se você não conseguiu ainda, é porque você não viu a força interna que você tem dentro de si. E Deus sabe que você é forte e que você vai conseguir. E eu acredito em você, tá? Então, um ótimo ano letivo para cada um de nós, tá? Que Deus abençoe ricamente o caminhar de cada um de vocês. Obrigadão.